Uma das razões mais comuns pelas quais as pessoas procuram psicoterapia realmente é porque são demasiado agradáveis. O que isso significa é que não são assertivas o suficiente, não integraram sua capacidade de agressão e assim outras pessoas podem dominá-las e são muito avessas ao conflito. Então, as consequências disso ao longo do tempo são que você não se defende bem o suficiente e acaba sendo explorado, o que leva a uma espiral descendente. E então, em parte, o que você faz quando está fazendo treinamento de assertividade com as pessoas, você descobre o que as deixa com raiva, e elas geralmente estão com raiva se não forem assertivas o suficiente, porque outras pessoas estão se aproveitando delas, ou você poderia dizer porque não estão colocando suas próprias necessidades adiante com força suficiente. É difícil distinguir entre essas duas coisas, mas de qualquer forma, você os faz falar sobre o que os deixa com raiva. Isso muitas vezes os faz chorar, muitas vezes, e então você os faz meio que imaginar o que eles gostariam de ter em vez disso, o que muitas vezes eles têm medo de fazer porque, this teacher's here. As pessoas têm medo de pensar sobre o que querem, porque isso torna mais claro quando não estão conseguindo, e isso é doloroso, certo? Ou talvez tenham medo de ter esperança, então não especificam um objetivo claro. Mas de qualquer forma, você os faz pensar sobre o que podem querer em vez disso, faz com que pensem nos custos de não buscar isso, e depois os ajuda a desenvolver estratégias para integrar seu agar com seu pensamento para que possam elaborar um plano para abordar o mundo de uma maneira mais confiante. Então, por exemplo, alguém pode vir até mim e dizer: estou sendo intimidado gravemente no trabalho. Então eu direi: bem, quais são as suas opções? Opções. Você tem que suportar isso? Bem, vamos descobrir isso porque talvez você tenha, talvez você não tenha opções. Mas aqui está como descobrir. Prepare o seu currículo para que esteja impecável, certo? Está pronto. Supere seu medo de uma nova entrevista. Porque isso, as pessoas geralmente têm medo disso. Supere o medo de se candidatar a um novo emprego. Comece a pensar sobre o que significaria ter um emprego diferente. Comece a pensar sobre o que seria ter um emprego melhor até. Porque talvez seu medo esteja apenas te prendendo. Mas posso te dizer uma coisa, se alguém está te importunando no trabalho e você não tem opções, então você faz a pessoa começar a construir uma estratégia. É como, ok, se você vai dizer a essa pessoa para parar, você tem que saber como fazê-la parar. E a única coisa que você precisa ter com certeza é uma alternativa. E se você não tem uma alternativa, então talvez devêssemos começar a pensar no fato de que você precisa de um pouco mais de treinamento ou algo assim. Porque você não pode negociar se não tiver poder algum. Especialmente se você está lidando com alguém que realmente está contra você ou é muito desagradável. Se você não tiver uma base, eles simplesmente vão te derrubar. E talvez até pulem em cima de você também, porque é assim que eles são e gostam disso, de qualquer maneira. Então, não é brincadeira. Então, você coloca suas opções para trás e então começa a pensar em estratégia. Então eu digo às pessoas: veja, se você está sendo assediado no trabalho, documente cada vez que isso acontecer e escreva. Então você tem tipo 20 histórias sobre isso e está totalmente documentado. E então você vai confrontar a pessoa em algum momento, mas com pelo menos 3 evidências, e você tem uma ideia do que vai dizer a elas sobre o que acontecerá se não pararem. Então você tem que descobrir: bem, se eles não pararem, o que você vai fazer a respeito? Sair? Não, se você não pode sair. Então você tem que ser capaz de, manter um grande bastão e falar suavemente. Mas veja dessa forma, é assim que você transforma sua agressão, que é uma parte absolutamente necessária do seu psiquismo, em um meio sofisticado de lidar com o mundo. Você não apenas a suprime, você diz: bem, eu deveria aguentar isso, ou gostaria de não estar tão zangado, ou algo assim. É como, esqueça isso. Tudo o que acontecerá é que sua pressão arterial ficará alta e você morrerá de um ataque cardíaco. Porque raiva, por exemplo, é uma emoção muito tóxica e causa danos ao coração com o tempo. É a única emoção que realmente conhecemos que foi ligada a coisas como o risco cardiovascular. E a raiva é tóxica porque é como se você estivesse dirigindo um carro, pisando no acelerador e no freio ao mesmo tempo, porque a raiva te diz para fugir e atacar ao mesmo tempo, já que você não sabe o que vai acontecer. E isso realmente aumenta a demanda fisiológica sobre o seu corpo, incluindo o coração e a musculatura. Então, se você ficar assim por uns 10 anos, você vai envelhecer 20 anos, e esse é um plano ruim.